Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um TecCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig. Para as pessoas que não conseguem ver esta minha beleza descomunal, no Brasil temos muitas pessoas que têm visão baixa ou mesmo cegueira, então a gente tem sempre esse costume de se autodescrever para aquelas pessoas que infelizmente não conseguem ver a gente. Sou homem branco, cis hétero, cabelo curto com já alguns fiozinhos grisalhos, um óculos de grau preto, uma barba curta também. Hoje estou usando uma camisa listrada rosa, uma calça bege, e estou de frente para minha convidada, que estava aqui descompactando as minhas memórias de 11 anos de salas de entrevistas, não sei quantas mil pessoas entrevistadas ao longo deste tempo, e eu acredito que ela foi uma das primeiras 100, talvez 50 pessoas, entre 100 e 50 primeiras pessoas que eu entrevistei lá nos idos de 2015. Tô com ela, Ana Marotti. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar, se autodescreva para quem não consegue ver essa beleza divina. Ah, que delícia. Eu sou uma mulher branca, cis hétero, cabelos encaracolados, vermelhos e curtos no momento, pele branca, óculos marrom, arredondado, batom laranja. E eu estou usando hoje uma blusa preta com estampas coloridas em tons terrosos. E tem uma bela voz, Muito uma obrigada. voz de narradora. Ana, obrigado pela tua presença. Fazia muitos anos que eu queria fazer isso. Esse é um projeto que eu comecei na Techers. Tive alguns ensaios da outra empresa em que eu era líder, mas presencialmente desde 2024, né, 2 anos atrás. Gosto sempre de começar sobre o começo da carreira das pessoas. Pelo que eu me lembro, você nasceu no ABC, começou a tua carreira no segmento automotivo. E aí é a história que eu quero entender. Como é que foi o teu início? Como é que era a tua carreira? Pouco recurso, muito recurso? Legal, vamos lá. Como é que foi essa história? Primeiro, obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui com você. Você é um dos profissionais de RH que eu mais admiro. Assim, a pessoa que me entrevistou, que eu acho que conseguiu captar minha alma por completo. Até hoje eu posso te falar. E não foram poucos processos seletivos. Apesar de ter uma carreira, de ter ficado muito tempo na mesma empresa, eu fiz muitas entrevistas, né? Então, só num período lá de 5 meses de transição, acho que eu fiz 31 entrevistas. Caramba. Então, esse é um elogio para você. Minha carreira, você acertou, eu nasci no ABC, né? Sou 50 a mais. E daí você falou, já tocou num ponto muito importante, que é essa questão do recurso, né? Eu venho de uma família bastante humilde, né? Meus pais vieram do Nordeste, da Paraíba, do Sertão, né? E meu pai veio primeiro, ele trabalhou em obras, ele ajudou a construir a rodovia dos imigrantes. E ele era o que chamava, ainda se fala isso no mundo da mineração, o que chamava de peão de trecho. É aquele cara que é contratado por demanda, né? Então, você contrata, tem uma obra, acabou a obra, ele vai para outro. Meu pai era esse cara. E minha mãe, ela era costureira e também comerciante. Comerciante porque ela sempre gostou de vender produtos em revistinhas e tal. E meu pai também tinha essa veia, tanto que depois, lá na frente, eu vou contar um pouco como eu fui parar no varejo também, né? E daí, meu pai, quando eu tinha 4 anos, ele sofreu um acidente de trabalho. Ele estava fazendo uma montagem de um guindastre, né, em uma dessas obras, e ele perdeu o braço direito, né, num acidente. Foi amputado na hora, tentaram, mas imagine isso, em 1975, né, não foi possível, hoje talvez fosse, né? E daí meu pai já tinha, eu acho que ele teria uma carreira promissora como operador e como um profissional da construção civil, só que daí esse acidente fez com que as coisas mudassem, né? E daí ele foi trabalhou na rua, foi comerciante, camelô, né? Foi uma série de coisas e sempre trabalhou com comércio e no centro de São Paulo, né? Tanto que ele faleceu em 2018 e até 2018 ele tinha o ponto dele lá na frente do Mapping, do antigo Mapping. Acho que é Xavier de Toledo ali, né? No centro de São Paulo. E então, daí... já é o gene do trabalho duro, tá na veia, tá na veia. E daí eu tenho mais uma irmã que é jornalista, né? Eu fiz publicidade, comecei a trabalhar
Não tinha profissão, comecei a trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, eu fui recepcionista, fui auxiliar odontológico, isso tudo lá com 15 anos de idade. Tanto que hoje em dia eu falo, eu já sou uma aposentada, né? Das pessoas falam, nossa, mas como você conseguiu se aposentar, né? Então, 30 anos ininterruptos de trabalho, né? Então, eu tive esse milagre aí da aposentadoria formal aos 48 anos, que coisa que hoje em dia não é muito normal. E daí eu entrei formalmente no mundo corporativo, numa empresa grande, automotiva, também como recepcionista, né? Porque eu não tinha uma profissão, mas daí eu já fazia faculdade de comunicação, apareceu uma oportunidade e daí eu fui trabalhar em recursos humanos. Ou seja, eu entrei em recursos humanos pela porta da comunicação, trabalhando com comunicação interna, num ambiente muito hostil, eu diria, porque é um ambiente da questão sindical muito latente, né? Anos 90, no ABC, era uma empresa de motores. E aí eu fui construindo a minha história, né? Trabalhei algum tempo nessa empresa, a empresa foi fechada. Quando que foi a virada de comunicação para recursos humanos? Qual foi o contexto? Eu já não estava nessa empresa mais, porque essa empresa fechou, né? Na verdade, foi transferida para o Sul, então eu participei de toda essa questão de negociação, de demissão. Eu lembro até hoje a capa do Diário do Grande ABC, funcionários da tal empresa demitidos por telegrama, né? Então eu guardo todas essas memórias aí, também fazem parte da minha história profissional. E daí, eu trabalhando em RH em comunicação, eu sempre fui uma pessoa que fui muito generosa do ponto de vista de trabalho mesmo, de ajudar colegas. Então, às vezes, eu percebia que o colega tinha alguma dificuldade em desenvolver alguma coisa. Eu acho que comunicação é uma coisa que permeia todas as áreas de RH. E eu sempre estendia a mão para essa pessoa e falava, eu vi que na reunião te passaram esse projeto, posso ajudar? E muitas vezes eu fui mal interpretada por isso, né? Parecia que eu estava querendo pegar um pedaço de bolo de alguém, né? A pessoa falava, esse pudim é meu e a calda também. Mas foi por aí que eu comecei a entrar. Porque daí eu comecei a absorver algumas coisas da área de desenvolvimento. Eu tinha um relacionamento muito bom em todas as esferas, dentro de uma cultura muito tradicional, que é uma cultura alemã. E assim, eu conseguia tratar com a mesma naturalidade a pessoa do chão de fábrica e o presidente. E daí isso me fazia circular com muita facilidade, né? Então, eu entrei, acabei criando gosto pela área de desenvolvimento, mas não tinha uma cadeira para mim. E daí eu pedi para ser desligada dessa empresa depois de 10 anos, por não conseguir um espaço para ampliar meu conhecimento dentro da empresa. Me tira uma dúvida, nesse meio tempo, você tinha um salão de beleza. Sim, nossa, você tá bom de memória. Me lembra. Que naquele momento o empreendedorismo junto com uma vida corporativa, como eles se complementavam? Olha, nessa época, aos 40 mais ou menos, eu comecei muito a pensar em o que eu ia fazer no futuro. Né? Porque a gente começa a sentir algumas mudanças, o mercado muda, a gente vê um monte de gente nova chegando com gás maravilhoso e você dando gás para aquelas pessoas e vendo aquelas pessoas evoluírem. E eu nunca me vi assim sendo expulsa do ambiente corporativo, mas aos poucos você vai descolando. E comigo foi muito natural. Eu me via descolando, eu falei, eu quero ver outras coisas. E daí eu assumi essa responsabilidade desse salão, né? Que foi, na verdade, um exercício, porque eu peguei um valor uma participação pequena no negócio, e era um negócio que era dentro do condomínio que eu morava. E foi uma experiência muito interessante, assim, eu fiquei uns 2 anos, o salão mudou muito, o resultado do salão melhorou, e depois acabou que eu teria que assumir o 100%, porque teve uma mudança lá dentro, e eu acabei desistindo porque meus pais não estavam bem, eu estava cuidando deles. Né? Mas foi uma experiência muito boa. Assim, foi aí que eu coloquei o pé no empreendedorismo e tive vontade de voltar. Porque se não tivesse sido uma boa experiência, eu também não tinha caminhado por essa trilha novamente. Hoje, o que a Ana executiva de recursos humanos aportou na Ana empreendedora? Olha, alguns movimentos de carreira que eu fiz e que foram muito difíceis, que foram, por exemplo, abarcar a área de facilities, por exemplo, quando eu estava dentro do RH. Agora você vai cuidar de viagem corporativa, vai ter um budget de não sei quanto, vai ter não sei quantas planilhas Excel e tudo mais. Naquela época, para mim, conseguir assumir esse tipo de coisa foi muito complicado para mim, porque eu tinha um preconceito.
Porque eu me achava a pessoa que só cuidava de pessoas, que era a pessoa de comunicação. Então, eu sou da arte e tudo mais. E daí eu não queria, eu rejeitava aquilo. E com o empreendedorismo, eu aprendi que não é uma opção, né? Você pode até não ser o melhor planilheiro do mundo ou não entender tão bem daquilo, mas aquilo te faz circular com conforto pelo seu negócio. E a partir do momento que eu entendi isso, eu acho que eu resgatei essa memória do ambiente corporativo e isso foi muito bacana. Você entender que você precisa saber aquilo, mesmo que você não goste, e que aquilo de verdade te ajuda e faz parte do negócio, né? Você aprender, né? E hoje eu participo, sempre que eu precisei participar desse tipo de trabalho, hoje eu faço isso com muita naturalidade e até com prazer. Porque eu sei que lá na frente vai me ajudar. Só, né? Isso. Mas eu demorei a virar a chavinha, assim. Eu tava marrenta, não queria, não. Mas foi a necessidade que fez com que você mudou? Foi. Porque eu sempre, pela minha origem, eu sempre tenho que confessar que eu fui muito motivada por dinheiro. Então, assim... Porque é normal. Vai ter uma promoção. Falava, já quero saber se eu vou trocar de apartamento, se eu vou trocar de carro, se eu vou fazer outro curso, uma viagem e tal. Então, eu já meti um monte de plano naquele dinheiro que vinha mais ali. E daí, sempre que eu tinha uma proposta que tinha alguma coisa assim que não era muito a minha cara, eu ficava olhando e falava, eu acho que faz sentido, não estou vendendo minha alma para o diabo, mas acho que vai ser um aprendizado e foi assim que eu fui caminhando, né? Quando que você começa a construir a tua carreira internacional, que você começa a ter destaque? Não me falei a memória, foi na Thyssen. Eu tenho uma memória de que em algum momento a gente se falou, ou você estava na Alemanha, ou você trabalhava no fuso horário da Alemanha. Uma história assim. Sim. Na verdade, assim, eu nunca esteve nos meus planos desenvolver uma carreira internacional. Porque eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Então, em qualquer ciclo que eu entrar, eu vou começar a ser a pessoa que organiza o happy hour. Então, eu adoro gente. Eu acho que eu fiz uma rede tão bonita ao longo da minha vida aqui, que eu não queria deixar isso, então nunca pensei. Sempre trabalhei em multinacionais, teria oportunidade, mas nunca cavei essa oportunidade. Daí, na pandemia, estava eu ainda trabalhava na Thyssen, na área de mineração, e eu tive um chamado da empresa, que foi uma necessidade da empresa, né? Eles falaram, olha, a gente tem X business partners aqui na Alemanha e a gente precisa de um que não precisa falar alemão, vai atender não sei quantos países, todos os países, na verdade, fora a Alemanha. E a gente precisa de alguém que tenha a cultura da empresa, que vai fazer acontecer tal, que não é o perfil de quem a gente tem aqui. E eu preciso de um contrato de 1 a 2 anos. E daí eu topei. Falei, não, vamos. E fiquei 1 ano, de outubro de 2021 a outubro de 2022, né? Final de pandemia, a gente ainda estava meio trabalhando de máscara. E daí eu topei, era um trabalho que não tinha tanto a ver comigo, mas a experiência internacional, assim, é impagável. E você foi para lá ou foi remoto? Eu fui para lá. Só que como não saía o visto, eu fiquei trabalhando no horário da Alemanha 6 meses. Então, 3 horas da manhã, ligava lá meu computador, participava de todas as reuniões, né? E fui me adaptando porque eu queria estar junto das pessoas quando eu chegasse, já. Quais as diferenças práticas de modo de trabalho do brasileiro para o alemão? Nossa, são muitos. Mas, assim, o que eu diria como diferença, uma das principais diferenças, ou a principal, é o quanto eles são focados em planejamento e o quanto a gente é focado em execução. Então, eu sempre falava lá com as equipes que, para mim, nós éramos o casamento perfeito, né? Porque eles tinham um planejamento tão bem elaborado, eles investiam tanta energia na etapa de planejamento, que o mindset deles é para que desse tudo certo. E na hora que não dava, era aí que eu entrava. Porque daí eu conseguia pensar em N alternativas e colocar isso em discussão de uma forma organizada, e eles sequer conseguiam pensar em alternativa, porque o planejamento deles não poderia dar errado. Só que dava. Você está falando numa venda, numa empresa que está no mundo inteiro e tal. Então, isso era uma diferença muito, muito clara e que fez muito sentido, né? Eu entendi muito a questão da diversidade de uma forma muito mais ampla nessa época, porque, para mim, hoje, o que é uma equipe de alta performance? É uma equipe que tem diversidade. E eu não estou falando de cor, de raça, de gênero, eu estou falando de jeito de trabalhar.
Então, hoje, quando você vai montar para mim, fala, eu quero montar uma equipe de projeto. Ai, vamos pegar os nossos melhores engenheiros, porque é um projeto de engenharia. Mas daí vai ser sempre mais do mesmo. Daí você tem que pensar o que pode dar certo, o que pode dar errado. E se a equipe, para mim, uma equipe diversa, bem escolhida, é uma equipe de alta performance. Então, a maior diferença é o jeito de trabalhar e, assim, o quanto o alemão, como o brasileiro encara o trabalho e como o alemão encara. Né? Então, eles encaram de uma forma que eles têm pleno compromisso com o trabalho, porém, é um compromisso que tem começo, meio e fim, tem horário, tem a família, e assim, para eles não tem problema no meio de uma 18 horas caiu a caneta. No meio de uma reunião, fala, olha, são 18 horas. Eu fiquei muito surpresa quando eu participei de um treinamento internacional, um dos primeiros que eu participei, eu estava na Alemanha super grata, nossa, a empresa me mandou para cá para fazer um treinamento, daí... No final do feedback, todo mundo, ai, muito obrigada, eu adorei participar. Daí teve um alemão que o feedback dele foi o seguinte, a próxima vez que vocês marcarem um treinamento que eu tenha que chegar num domingo, eu não virei, porque eu tenho minha família e se vocês querem que eu seja treinado, isso faz parte do meu trabalho, o conteúdo estava ótimo, porém tem que ser de segunda a sexta, que é o horário do meu trabalho. Justo. E assim, nossa, eu achei... Primeiro eu fiquei assustada, eu falei, gente, eu jamais conseguiria falar um negócio desse. E agora eu vejo que faz tudo... Isso foi antes da pandemia, né? Que daí é um mérito maior para o cara, né? Exato. E achei sensacional. Então, eu acho que a forma que eles lidam com o trabalho também me ensinou muito. Porque tem um limite e não quer dizer que eles não têm compromisso. Então, o pessoal fala, não, eles trabalham pouco, cada um no seu quadrado. É que eles são eficientes, né? E a gente... E lá funciona, né? Funciona. Lá, todo Dá até raiva. O mecanismo por trás funciona. Funciona. Né? Tudo funciona. Aqui no Brasil, eventualmente, você pode ser bastante produtivo, mas se a sua produtividade, se a sua cadeia produtiva depender de qualquer outra coisa que não você, por exemplo, internet, se chover, acabou. Exato. Do que adiantou? Exato. E lá, quando tinha algum problema, era um problema muito diferente do nosso. Então, hoje você não pode passar por essa rua porque acharam uma bomba da Segunda Guerra e eles têm que isolar a área. Eu falava, como? Nossa, que problema diferente. Então, eu acho que a experiência... Isso realmente é um problema. Isso realmente é um problema, né? Mas funcionava muito. Funcionava muito. Em que momento que você decidiu sair da Thyssen? Não que você se aposentou, mas você saiu do mercado corporativo. E como foi, depois de 30 e tantos anos de trabalho, assinar a tua demissão de São Paulo, 14 de julho de 2024. Eu, Ana Marotti, declaro que um abraço. Isso. Olha, gente, eu fico pensando numa coisa, se para todo mundo fosse tão natural como fosse para mim, assim, não ia ter mentoria, esse serviço não ia vender, não ia ter psicólogo, não ia ter nada disso. Eu comecei na pandemia, depois de 2020 em diante, eu comecei a me questionar mais naturalmente sobre o que estou fazendo aqui. E isso veio muito forte. Eu participando de uma reunião, fazendo meu trabalho, o trabalho que eu sempre fiz, eu sempre fazia assim, me tirava o fôlego fazer aquele trabalho, porque eu sempre fiz as coisas com muita paixão. Daí eu começava a olhar aquele mesmo trabalho e falar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Falei, acabou. E daí eu falei, não, enquanto eu estou aqui, eu tenho que estar comprometida. E eu sempre buscando coisas novas para, sabe, eu quero ir para essa área, quero fazer aquilo. Esse movimento internacional, acho que também foi uma sensibilidade de um dos meus gestores que percebeu que talvez fosse o momento para eu ter esse desafio, né? E daí eu senti esse chamado e daí a empresa, quando eu voltei em 2022, a empresa havia sido vendida. Então, era outra cultura, uma empresa dinamarquesa e já tinha um outro desafio que era assumir uma vice-presidência, talvez no Chile, e eu não queria mais aquilo. Aquilo não tinha glamour, não tinha paixão, não tinha mais nada daquilo e eu sabia que ia ter que eles precisavam fazer um ajuste, né? Quando uma empresa compra outra, isso é muito natural. E daí eu me coloquei à disposição da empresa. E daí, nossa, foi complicado, porque foi uma negociação muito difícil, porque eles não queriam, né? Eu estava nos planos da empresa, mas eu não me adaptei nem com a cultura e nem com o meu momento. Então, eu fiquei 1 mês na empresa nova. Eu voltei em outubro e em novembro eu saí dessa empresa. E daí, assim, sem planos para voltar. E isso eu digo até agora, sem planos de voltar. Você me fez essa pergunta várias vezes. Sim. Né? Sim. Foi muito natural, foi muito orgânico, eu acho. Porque alguém que está tanto tempo no mercado corporativo,
querendo ou não, aprende a navegar nele de uma maneira crescente, né? Não, porque tem muita gente, tem muito profissional que trabalha no mesmo lugar, na mesma empresa, e tem poucos avanços práticos. Seja pelo contexto, seja pelo negócio. Pelo perfil. Pelo perfil, e tá tudo certo. Eventualmente, o mercado precisa de gente assim. Não foi o teu caso. Então, você sempre ficou muito tempo nas empresas, sempre sendo promovida, sempre tendo coisas novas, né? E é difícil essa adaptação cedo. Essa saída cedo, né? Por exemplo, tem colegas seus que têm aí 65, 70 anos, estão esticando esta cadeira, se esticando na cadeira de líderes, porque nunca pensaram que esse dia iria chegar, né? Sim. Primeira pergunta que eu te faço, Ana, isso sempre foi seu, essa questão do planejamento, de você tentar se precaver lá na frente? Você acha que isso é individual seu ou foi pelo contexto que você cresceu? Eu acho que as duas coisas, mas primeiro pelo contexto que eu cresci, eu colocaria nessa ordem, porque eu não queria passar perrengue. Eu nasci numa vida de perrengue e, assim, quando eu fui casar, eu namorei 9 anos. Pra ter certeza. Porque eu falei, eu não vou casar para morar de aluguel, então eu era essa pessoa chata, né? Naquele tempo eu comprava linha telefônica, nunca vou esquecer. Era um investimento. Daí eu falava, eu só caso quando eu tinha esse discursinho de peão do ABC, né, daquele tempo, sem ser pejorativa com isso, mas assim, é como a gente falava, né? E eu era, só que eu era de escritório. Então eu falava, se eu não tiver meu telefone, meu carro e minha casa, eu não vou casar, né? Daí fiquei namorando 9 anos e casei com meu telefone, meu carro, minha casinha. E o marido. E o marido que está comigo há 25 anos. Então, esse foi um dos motivos, né, que me fizeram ficar ter esse momento e essa escolha de planejar. Eu vou planejar porque eu não quero passar perrengue, né? Só que não era aquele planejamento, como que eu posso dizer, que não tem flexibilidade. Sempre teve, né? Então, trabalhar fora está no seu plano? Não. Me chamaram, é legal agora? Sim, bora. Né? Tanto que hoje eu falo, eu não tenho planos de retomar a carreira no mundo corporativo tradicional, como era antes. Porque eu não me vejo mais dentro de um ambiente corporativo 44 horas semanais no mínimo. Eu acho sufocante, de verdade. Para mim, hoje seria uma gaiola, o que sempre foi muito natural. Eu não consigo. Teve algum momento que você falou, cara, eu não consigo mais? Exatamente o momento, tipo, você se lembra no dia? Putz, na terça-feira, tava numa reunião falando isso, eu falei, nossa, isso aqui não é mais pra mim ou não? Foi uma construção. Foi uma construção da desconstrução. Eu acho que foi o que me ajudou muito, esses momentos aconteceram muito na pandemia para mim. Porque eu comecei a me dedicar ao trabalho, acho que 16, 18 horas por dia, inclusive no final de semana, porque a demanda de RH foi enorme, né? Então, eu comecei a trabalhar muito e eu comecei a pensar, quando voltou para a rotina, eu falei, nossa, agora eu vou trabalhar em casa, será que eu vou ficar em casa? E quando eu voltar para o escritório, o que eu vou fazer com essas roupas, né? E eu tinha tanta certeza que eu queria mudar a minha vida e fazer essa transição, que um mês depois que eu saí da empresa, eu doei todas as minhas roupas, né? Muito corporativas, né? Eu não tenho mais nenhuma. Não tem então, um taier azul marinho. Não, nem preto, nem blazer preto eu tenho mais. Se você falasse que eu tinha um dress code pra cá, eu ia ter que alugar. Igual os meus ternos. Eu tenho um só cinza, cinza ali chumbo, e é isso aí. Um abraço. Não. E aí, qual é o teu novo negócio quando você sai do mercado corporativo? Hoje você tem um negócio. Como que você escolheu ele? Olha, antes, quando eu estava... durante a pandemia, eu comecei a pesquisar negócios já com esse plano / intuição de que quando em 2 anos, eu gostaria de mudar, fazer a transição. E daí, eu comecei a buscar negócios e fui ver mini mercados autônomos de condomínio e de empresas, que foi um negócio que nasceu em função da pandemia. Existia, mas não criou força no tempo da pandemia. Daí eu fiz todas essas pesquisas em 2020, 2021. Fui para a Alemanha, trabalhei. Quando eu voltei, eu fui buscar as empresas que continuavam vivas e que tinham crescido, né? E daí eu comecei a ser franqueada de uma dessas empresas. Abri uma primeira loja no condomínio onde eu moro.
E gostei bastante da experiência e fui abrindo outras em 2 meses. Em 3 meses, eu abri 4 lojas. E daí eu também me enxerguei uma veia comercial, né, nisso, porque os licenciados, né, eles sempre diziam para a licenciadora que o principal desafio que eles tinham era conseguir um ponto. Uhum. E eu não só consegui os meus 4 pontos, que era o que eu queria, como passei pontos para outros licenciados, porque eu mapeei toda a região ali de condomínios e eu ia lá falar com o síndico. É com o síndico Isso. essa conversa? Com o administrador, com o síndico, mostrava, fiz a primeira loja linda, que era o meu cartão de visitas, ia lá, vamos tomar um café comigo e tal. E daí foi um processo muito bacana. E daí, isso foi, a primeira loja eu abri em julho de 2023, e a gente agora está em 2026, né? E eu fui fazendo, e uma coisa que eu gosto muito de falar. Na Alemanha, eu aprendi o quanto um trabalho operacional é legítimo. Com certeza. E aqui as pessoas têm vergonha, né? De fazer o que eu faço. Porque hoje o que eu faço... Só sabe mandar quem sabe fazer. Exato. E daí eu não queria ter funcionário. Eu procurei porque, assim, eu já tive equipes de 20 pessoas, que era desde uma recepcionista até um médico do trabalho. E daí eu falei, a primeira coisa que eu quero na minha jornada nova eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer a contabilidade, eu quero fazer a compra, eu quero vender, eu quero fazer o projeto, e isso aconteceu. E aí, qual não foi a sua surpresa de você se deparar com um monte de tarefas que não são difíceis, né? É que é muita coisa para você fazer, beleza. Mas não é nada de outro mundo. Não. As pessoas começaram a me procurar e falar, eu também estou pensando em abrir um mercadinho. O que você fala? Eu falo, muito volume de trabalho e baixíssima complexidade. Então, se você tem fôlego para atacar o cume, vai embora. Agora, se você também não gosta de rotina, eu consigo imprimir algumas novidades no meu negócio. Então, já com a veia de comunicação, eu coloco um calendário de eventos. Na inauguração tem festa, Dia da Criança tem festa, tem sorteio. Eu começo a fazer essas coisas. Mas é um trabalho rotina. Você trabalha de segunda a segunda ou não? De segunda a sexta? Trabalho de segunda a sexta, mas eu trabalho meio período 3 dias por semana. Então, essa é uma conquista. Segunda e sexta eu faço abastecimento de manhã. Quarta-feira eu faço compra. E terça e quinta eu tenho esses 2 dias de manhã para fazer as coisas administrativas que são sazonais. Então, é uma rotina muito tranquila. No começo é mais complicado porque você tem que entender tudo aquilo, mas depois é muito tranquilo. Se a Ana Marotti voltasse para o mercado corporativo, né, o que você acha que essa experiência e essas experiências trariam para ela? Olha, para mim, essa visão do todo e de girar vários pratinhos, eu não posso falar que é uma novidade porque eu sempre fui essa pessoa, né? De gostar de ter múltiplas demandas. Não sei se isso foi bom ou ruim para mim, mas eu sempre gostei de ter múltiplas demandas e volume de trabalho nunca me assustou, né? Então, esse dinamismo, para mim, não foi novidade, mas eu exercitei de uma forma diferente. E assim, falando de saúde, agora falando não da profissional, mas da pessoa, eu era uma pessoa sedentária que fazia atividade física quando dava, né? E hoje, né? Hoje nem tanto, porque eu não estou com tantas lojas mais, vou falar também da minha segunda transição, mas hoje eu sou uma pessoa que não sou sedentária e faço atividade física. Então, assim, eu já fui abordada uma vez num condomínio, tirando umas garrafas, né, da picape para colocar lá na loja, e um rapaz que estava fazendo, acho que manutenção na piscina, falou, nossa, mas não tem ninguém para te ajudar? Eu falei, ajudar em quê? Daí ele falou, em fazer seu trabalho, eu vejo você toda segunda-feira aqui fazendo reposição. Eu falei, não, esse é o meu trabalho, eu não preciso de ajuda, senão eu pediria. Ah, mas você é mulher, né, e você está fazendo esse trabalho. Eu falei, mas... que ruim. Eu não tenho essa questão, meu amigo. Meus braços assim, estão bons, assim, saudáveis. E assim, eu não tô tendo lesão nenhuma, então tá tranquilo. Preparei meu corpo para fazer o trabalho que eu tô fazendo. Hoje você é uma praticante de atividade física que de vez em quando trabalha. Exato, e que faço trabalho braçal também, né? E que com muito orgulho. Me fala um pouco dessa tua segunda transição. A minha segunda transição, ela foi bastante orgânica também, né? Porque
eu ainda estava aí curtindo as minhas lojinhas e fazendo meu trabalho no varejo, aprendendo sobre varejo. Daí comecei a ir nos eventos, comecei a gostar bastante, inclusive pensando em abrir a minha marca de mercado e daí não ser mais licenciada. Só que daí, assim, o mercado... Supermercados Marotti já tem até nome. Isso, Isso. Exatamente. Supermercados Marotti, Mercadinho Marotti. Mas daí eu sempre recebi alguns contatos. Ana, você sabe quem faz tal coisa? Você faz palestra de alguma coisa? Eu preciso de um evento, preciso de uma facilitação ou de uma sensibilização para a segurança, que foi uma coisa que me deu muita visibilidade na empresa, foi tratar a área de engenharia de segurança do trabalho como meu principal cliente, quando eu era de comunicação. Uhum. Então, eles sempre ficavam na fila esperando fazer a área de comunicação, fazer a feira, ir lá para o AMB, fazer não sei o quê, fazer o evento, a festa do funcionário. Se sobrasse um tempo, ele ia fazer a questão da segurança. E daí teve uma transição importante como segurança e eu comecei a tratar a segurança com muita... assim, com o mesmo destaque de outros temas dentro da empresa. E daí as pessoas começaram a me procurar e num determinado momento eu falei, olha, eu vou indicar alguém para você. A pessoa falou, por que você não vem? Eu falei, porque eu não faço esse trabalho. Uhum. Assim, meio reativo, eu não faço esse trabalho. Mas por que você não faz esse trabalho? Eu falei, não, se você quiser, eu vou voluntariamente para você. Não vou cobrar, porque eu sei que você está pedindo minha ajuda, eu gosto de você, você foi uma pessoa que eu consegui desenvolver, era um ex-estagiário e tal. Daí ele falou, não, eu faço questão de te remunerar. E a gente foi conversando e eu fiz o primeiro trabalho no ano passado. E daí só publiquei no LinkedIn com o intuito de agradecê-lo por abrir a porta e ter essa confiança depois de tantos anos de abrir a porta e colocar a equipe dele comigo numa sala para a gente conversar. E daí, a partir desse post, várias pessoas, volta, faz alguma... Você foi um deles, né? Sim. Que falou, você está fazendo esse trabalho e tal. E daí eu me senti esse chamado de fazer essa entrega, né? E eu tô nesse momento, agora já faz mais ou menos um ano. Treinamento ou de palestra, os dois? Os dois. Na verdade, assim, eu estou elaborando o meu portfólio de serviços, porque como foi orgânico, eu fui fazendo o que eu já fazia. E hoje eu vejo que eu posso oferecer outras demandas, né? E até por isso que entrou novos estudos, aí eu comecei a estudar outras coisas e conversar com outras pessoas para poder fazer uma entrega para o mercado que seja genuína, né? Porque se eu for fazer essa movimentação e eu já decidi que vou, né? Tanto que das minhas 4 lojas eu fiquei com uma só, para ter tempo para isso, eu preciso me dedicar, preciso estudar. Então, tem que ser genuíno e tem que ser uma verdade para mim, né? E é esse movimento que eu estou fazendo agora e estou muito feliz. E que tipo de palestra de treinamento que você está dando? Os primeiros movimentos, eles foram mais voltados para a área de comunicação, que era meu grande expertise, e principalmente com táticas de influência, porque as pessoas têm um estigma e um preconceito com a boa política, né? A palavra política no Brasil ela é muito estigmatizada, né? Então, nos meus encontros, nas minhas palestras e nos treinamentos, eu sempre falo do quão é bom você saber se relacionar. E eu acho que eu tenho genuinamente isso. Só que mesmo quem não tem, ele pode estudar e ter as suas táticas. Aprende. Claro. Tática de influência você aprende. Então, essa é uma entrega que eu comecei a fazer. E as pessoas, a tática de influência, eu estou fazendo isso, não estou nem percebendo, né? E daí comecei a pensar num leque enorme, né? E sempre tentando desviar de algumas coisas aí de autoajuda pura, Sim. né? Que, ok, nada contra, mas assim, não é minha cara. Não é a entrega que eu vou fazer com naturalidade, né? Então, esse caminho da comunicação abriu a porta, mas eu acho que desenvolver pessoas, elas entenderem, despertar nelas o propósito, esse é o que me encanta fazer. Isso foi o que sempre te encantou fazer ou que recentemente? Que eu percebi que me encantava fazer foi recentemente. Porque eu nunca fiquei planejando muito, assim, ao contrário de planejar a minha vida, a minha carreira eu não planejei tanto. Isso é interessante, porque eu planejava a minha vida. Eu preciso ter um trabalho, gostar do meu trabalho, não me preocupar na minha velhice com isso, aquilo, mas eu não falava, eu quero ser um diretor. Cargo, então, para mim, nossa, não sei nem o que é. Não...
Se perguntar meu último cargo, tenho que olhar na carteira de trabalho. Eu não sei qual é meu cargo, não. Nunca tive esse glamour. Não, você vai ter uma diretoria. Ah, tá. E o que você entende que foram os fatores que fizeram com que você se desenvolvesse e crescesse tanto, tendo a tua história humilde que você teve? Eu acho que foi essa habilidade de tratar as pessoas como pessoas. Então, toda vez que eu falar, principalmente o respeito com quem quem é de chão de fábrica, que para mim era muito natural, porque eu vim dali, eu sabia me comunicar com ele. Mas mais ainda do que isso, tratar com naturalidade o coitado do solitário do CEO que está lá na ponta do iceberg, sabe? Que fica lá de noite trabalhando. Então, às vezes, eu estava lá no dia do meu rodízio, às vezes tocava, lá, trabalhando lá em Campo Limpo Paulista, tocava meu ramal, eu atendia quem era o CEO. Ele falava, Ana, eu lembro que seu rodízio é de terça, vamos conversar? Daí eu subia e ficava conversando com ele até dar o horário do rodízio. E o que a gente conversava? Eu ouvia a pessoa, mas assim, eu não tinha nenhuma receita pronta. Ele eu sempre fui uma ótima ouvinte, muito falante, mas uma ótima ouvinte. E eu gosto de ouvir porque na fala a pessoa sempre traz o que é importante para ela. Sim. Só que às vezes ela não se escuta. Daí quando o outro fala para ele, né? Os psicólogos vão morrer agora, porque tem técnica nenhuma na minha fala agora. Mas eu conseguia identificar com sensibilidade o que aquela pessoa estava querendo e eu acho que isso na carreira faz muita diferença. Né? Alguém chegar para você e falar assim, você já pensou em fazer isso? Em se Primeira coisa é ter uma desenvolver? escutativa, né? De fato, você escutar aquilo que a Exato. pessoa está falando. A gente recebeu, uns programas atrás, a Flávia Adrião, que hoje está como head de RH da USESP. E ela falou a questão da presencialidade, do líder estar ali presente, de ouvir as pessoas genuinamente. Não é que ele está pensando naquele relatório, no que ele vai almoçar e no trânsito que ele vai pegar. Exato, exato. E eu acho que quando eu subia para conversar com ele, em nenhuma dessas vezes que eu fui conversar com ele, eu pensava em, olha, eu estou dando um passo para a minha carreira. Nunca pensei. Era de uma pessoa para outra, né? Exatamente, era de uma pessoa para outra. Então, eu daria o crédito para essa evolução de carreira para isso. Pela naturalidade que eu me relacionei. Você falou muito de política, né? E aí eu trouxe esses livros aqui, você me presenteou com esse aqui, que obviamente lerei. Filosofia, quando que a filosofia entra na tua vida? Esse aqui é um outro livro que eu indico para vocês. O Dino Vilão. Ele é um cara que explica a filosofia de uma maneira simples. Foi o presente de uma outra convidada também, Fernanda Quilotti. Participou da nossa primeira temporada. Quando que a filosofia entra na tua vida? Olha, em comunicação social... A gente tem, né? A gente tem filosofia 1 e 2. Espero que não tenha saído da grade. Eu tive aula com o Clóvis, que hoje virou um superstar. E é engraçado, porque quem não conhece o Clóvis acha ele genial e eu acho ele muito bom. Genial, acho que é uma palavra que se aplica para aqueles indivíduos que mudam gerações. Sim. Ele é um cara muito bom. E eu sigo ele, vejo ele sempre que eu posso. Ele fala as mesmas coisas há 20 anos. Quando eu era mais imaturo do que eu sou hoje, eu falava, putz, esse cara fala as mesmas coisas há 20 anos. Porque as necessidades são as mesmas. A gente não mudou nada, mano. Exatamente, é o ser humano sendo Infelizmente, ser humano. a filosofia, ela, aqui no Brasil, por conta da ditadura, isso não é segredo pra ninguém, ela saiu da grade horária, né? Das aulas, ela era ministrada no ensino fundamental e médio, eu acho. E a gente passou a ter muito mais matérias de exatas. E aí eu quero que você conte pra gente como que a filosofia reapareceu na tua vida e hoje, qual é a tua opinião sobre ela? Olha, primeiro que esse livro que eu te presenteei é de uma amiga que a gente... Margot Cardoso. Margot Cardoso. Ela hoje mora em Portugal. Hoje não, já faz mais de 20 anos que ela mora em Portugal. E a gente se conheceu na adolescência, no ABC, e a gente trabalhava na Vilares. Eu costumo falar que eu fui operadora de telex na Vilares. Então, não tem Vilares, não tem telex, vocês já podem calcular a minha idade por aí. E daí, quando eu estava na Alemanha, eu reencontrei,
né? Eu morando na Alemanha, ela em Portugal, eu fui até Portugal porque ela estava lançando esse livro lá. Né? E daí a gente se encontrou na FINAC, foi maravilhoso, passamos dias lá, eu passei acho que uma semana lá e a gente se reconectou, parecia que a gente tinha se visto há uma semana e tinha sido 30 anos. E daí... Amigo tem que ser, né? Não tem que estar, né? E daí, assim, para mim, a Margot, ela sempre foi uma intelectual, né? E eu olhava para ela, já me dava aquela síndrome de impostora, né? Eu falava assim, nossa, eu não... Imagino tanto de livro que essa mulher leu e eu sou essa pessoa que tudo que aprende é porque respirou. Eu aprendo, assim, pela respiração e ela... E daí eu comecei a pensar, nossa, como essa cara de intelectualidade que a filosofia tem separa as pessoas de uma coisa que é arroz com feijão para elas para o dia inteiro, né? É a vida, é o que você falou, né? A filosofia, ela faz parte da vida da gente. Os caras ficavam pensando, e hoje a gente olha para as coisas, para as frases que esses caras falavam e fala, meu, é isso, olha, e há quanto tempo, né? E daí ela veio lançar o livro no Brasil, ficou hospedada lá em casa, foi uma delícia, a gente conversou muito e tal, e eu peguei esse livro e foi, depois de muito tempo, foi um livro que eu li e eu senti, assim, uma facilidade, uma aproximação, porque ele é por capítulos. Eu falei, gente, que maravilha que é esse livro para alguém que achava que filosofia era uma coisa muito chata ou de intelectual. Isso ficou lá no cubinho mágico da minha cabeça. Arquivado. Arquivado. E agora, quando eu comecei a fazer oficialmente meu portfólio de serviços, né? Vamos fazer foto em estúdio, vamos escrever sobre você e tal. Daí eu começava a escrever meu portfólio, eu falava, vai, falta isso, falta embasamento disso. Mas no que eu acredito? Daí vinha as coisas tradicionais. Eu falei, gente, a filosofia. Daí comecei a buscar o livro e tal, e veio, coincidentemente, agora no domingo tem um evento de pensamento no Parque da Água Branca, e eu coloquei no grupo lá de WhatsApp do pessoal do bloco que eu toco, coloquei lá, gente, quem quer ir nesse evento Papo Cabeça? Daí uma amiga me chamou no particular e falou, Ana, estou fazendo um curso de filosofia na Nova Acrópole, e começou hoje, era um sábado. Daí eu falei, vou atrás disso. Ela falou comigo num sábado, no domingo eu me inscrevi, na segunda eu comecei. Presencial, né? Presencial. E daí, é uma outra coisa que eu achei super interessante, na roda de apresentação, os participantes falavam, por que você perguntavam para eles, por que você está aqui? Primeiro, porque é presencial, né? Porque eu acho que também faria pouco sentido você pegar um treinamento de filosofia que não fosse. E assim, eu adoro ficar mastigando perguntas sem resposta, porque eu acho que dá um crescimento enorme, assim, pra gente, porque algumas não têm resposta mesmo. Elas existem para fomentar uma discussão necessária, né? E para isso... fomentar respostas. Exato. Você nunca vai ter uma resposta só. Exato. E daí, assim, já nas primeiras aulas eu tive, nossa, uma alegria, uma satisfação que há tempos eu não sentia dentro de uma sala de aula. E vendo as pessoas, todas elas diferentes. Eu tô aqui porque eu não quero fazer terapia. Eu tô aqui porque... E eu era a única que estava pela questão profissional, mas é pessoal também, né? Sim. Então, hoje eu já consegui escrever meu portfólio e, assim, rapidamente, organicamente, e pensando no quanto eu vou poder oferecer para as pessoas que também pode ser que tenha, não preconceito com a filosofia, né? Mas entenda que não é para o dia a dia delas, né? Então, eu acho que agora eu tenho mais esse chamado de fazer passar esse bastão aí da filosofia como uma coisa que é para todo mundo, todo dia. E você que trabalhou muitos anos no mercado corporativo, quantos anos na área de recursos humanos? Você tem de cabeça? Eu trabalhei 35 anos no mundo corporativo, deles foram 26 em recursos humanos. 26 anos como RH. O que você acha que a filosofia aporta na área de recursos humanos? Olha, uma coisa que eu acho que a filosofia me instiga muito é a questão do aprendizado, né? De você se debruçar de verdade sobre alguma coisa, né? Infelizmente, hoje em dia a gente vê até uma escola que ela não forma, né? Ela informa. E o mundo corporativo já não tem mais tempo também para muita coisa. Ele tem tempo para fazer as entregas e todo mundo fica batendo no peito e falando que a única coisa que nós temos de certeza é a mudança. Então, daí fica todo mundo esperando uma mudança, um sobressalto e vamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que
pensando no mundo corporativo, a filosofia ela pode trazer esse desejo do conhecer com profundidade, né? Então, há quanto tempo você não se debruça sobre um tema com profundidade? Eu fiz essa pergunta para mim, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante que a gente pode transpor aí para o mundo corporativo. E também a questão da simplicidade, porque ao mesmo tempo que é muito complexo, é gente olhando para a gente. É gente olhando para a gente, olhando para si, o autoconhecimento, a mentoria, tudo que a gente faz hoje, roda de conversa, mentoria, formação de liderança, tudo passa pelo ser humano e pela conversa. Sim. Né? E é o que se propõe, né? Pessoas pensando, por que a gente é o que é um filósofo? É um cara que pensa, que se debruça, que debate, que dá a opinião dele, que não se preocupa com julgamento, né? E isso dentro das organizações é um enorme tabu, né? Hoje, graças a Deus, essa geração não tem os medos que a minha tinha, né? Eu acho que eles se posicionam de uma forma muito, muito mais assertiva, inteligente e sem medo, né? Embora... E se falarem para eles que está errado, eles também não vão ficar sofrendo, a gente sofria, né? Então, eu acho que vem em bom momento. E vários colegas que eu comecei a conversar sobre isso já vinham também nesse caminho, estudando. Então, acho que tende a ganhar uma musculatura esse tema no mundo corporativo nos próximos anos. Eu espero. Eu sei que você que está prestando atenção estava se perguntando o que o livro maldito, 48 Leis do Poder, está fazendo aqui. Chamo ele de livro maldito porque, da mesma forma que eu tenho a impressão de que a cultura brasileira tem problemas com a palavra política, tem problemas com a palavra poder. Sim. Por que eu chamo de livro maldito? Porque eu tenho certeza que quem fala nunca leu ele. Até porque ele é um livro grosso. Só que ele não passa de um livro de história, né? E é um dos livros, talvez o livro mais importante para quem deseja trabalhar no mercado corporativo. Qual é a ligação que eu faço com esse nosso assunto de filosofia? Isso aqui vai fazer você ser um bom gestor. Isso aqui vai fazer você um bom líder. Essa é a diferença principal. Você precisa ter os dois? É importante, talvez, você ler os dois. Mas, hoje em dia, as empresas buscam mais líderes do que gestores. E trouxe ele o que a gente falou antes da nossa conversa. E eu me sinto sempre na obrigação de defender esse livro. Porque ele é um livro muito interessante. Ele, na verdade, é um livro de história. Que traz alguns conceitos que são conceitos e realidades e situações que realmente aconteceram, né? Mas não é filosofia. Se por um acaso você tiver curiosidade para saber... Esse é maravilhoso. É esse aqui, ó. É um gibizão, gente. Começa com esse livro aqui, muito simples, para você entender o que é filosofia, do comecinho, bem de boa, capítulo a capítulo. Cada capítulo tem 2, 3 páginas. Colorido, um desenho. Então, isso aqui vai ajudar você, eventualmente, a expandir o seu pensamento e, eventualmente, chegar em conclusões em lugares onde você não chegaria sozinho, né? Para quem deseja trabalhar no mercado corporativo e chegar e crescer, você precisa ter esse tipo de desenvolvimento. Porque chega uma hora que ser só gestor vai dar no saco. E hoje em dia a gente está percebendo com todas as tecnologias de automação que eventualmente o gestor hoje pode ser uma máquina, mas um líder não. Exato. É sobre isso. E as demandas, as ofertas, na verdade, de aprendizado para ser um líder, elas estão muito mais acessíveis. Exato. Né? Agora, para você desenvolver a liderança, para você engajar seu time, é uma eterna busca. Porque daí você tem que ter fit com a pessoa que está te ajudando, com o seu facilitador e tudo mais. Daí, se você tem uma experiência não tão boa com algum profissional, daí você já não acredita. Daí tem aquela frase que você começa... ele é psicólogo, ele abraça a árvore. Então, assim, a gente tem... Agora que o RH já é, né? Depois de tantos anos, o RH é uma área que, de fato, existe... Né, e que tem vários produtos aí que, ao longo do tempo, várias modas, várias coisas que foram ofertadas, as pessoas agora elas já podem escolher, né? Mas o que eu sempre falo, você falou desse livro, o livro da filosofia, que tem desenho e tudo mais,
as pessoas são visuais. Sim. Né? Só que elas podem ter orgulho de andar com essa capa aqui no metrô, mas com essa aqui não. Ela fala, eu sou um diretor, eu vou andar com um gibizinho desse, entendeu? Então, a gente é tão cheio de preconceito que até na hora de aprender, a gente tem vergonha de como a gente está aprendendo, né? Então, nossa, eu vi às vezes você aprende com filme, aprende com um gibi, aprende com uma conversa, aprende com uma criança que está com uma situação, com um animal. Você aprende de várias formas, o ser humano aprende de várias formas. Mas até com isso a gente tem preconceito. Então, acho que quando você abre seu coração para aprender, sim, né? E derruba todas essas barreiras, assim, o aprendizado é um negócio que é um caminho sem volta. Você cria uma paixão por aquilo. sem fim. E quem gosta de aprender, né? Gosta de ensinar. Exato. E aí, né? É a tua praia. É a minha praia. Ana, agora longe do mercado corporativo, longe da área de recursos humanos, o que você, longe, mas ao mesmo tempo acompanhando de perto, né? O que você acha que vai ser, em linhas gerais, como tendência nos próximos 2 anos? Obviamente, já é uma realidade, mas o que você enxerga do ponto de vista, do seu ponto de vista, que está aí permeando recursos humanos? Eu acho que recursos humanos foi uma das áreas que mais sofreu mudança depois da pandemia, né? E agora, alguns anos depois, está passando a peneira do que é verdade para RH e do que é verdade para as empresas ou não. Como, por exemplo, o presencial, o híbrido. Então, acho que hoje em dia, a maioria das empresas já está voltando a trabalhar em escritório e isso não é bom nem ruim. É que tem a ver com a cultura dela, com as pessoas que estão ali. Você pode escolher um lugar para trabalhar que seja assim ou que não seja, né? Mas eu acho que o que deve acontecer no mundo corporativo e em recursos humanos nesses próximos anos é esse olhar sobre o ser humano e sobre a conversa, e sobre o diálogo e a comunicação. Eu acho que as pessoas estão muito focadas nessa questão, eu preciso aprender IA, olha o que o ChatGPT está trazendo para mim, olha como agora eu tenho tempo para as coisas e porque eu tenho a inteligência artificial. Só que daí você está usando seu tempo como, né? Então, por que hoje a gente está falando tanto de NR01, né, por causa da saúde e tal? Mas será que o melhor caminho para a gente pensar nisso realmente é a criação de uma norma, né? Então, será que a gente não está criando mais um penduricalho, um apetrecho? Eu acho legítimo que tenha, porque tem empresa que nunca ia pensar nisso, né? Sim. Mas eu acho que esse caminho é um caminho a ser lapidado, né? Então, o que eu vejo nos próximos anos é as pessoas entendendo o que faltou até hoje, né? E buscando cada vez mais conexões e as pessoas entendendo, procurando o propósito a partir do momento que elas percebem que se não tiver propósito, ninguém consegue fazer nada, né? Você não consegue, não é que você não consegue fazer, você não consegue sustentar, né? Então, todo mundo, a cada momento, você vai começar a perder as pessoas, nem elas vão saber explicar por que elas estão saindo, né? Mas porque elas vão tendo esses chamados de eu quero ser feliz. Eu acho que essa questão da rapidez dessa geração e desse momento e do imediatismo faz a gente ter mais pressa de ser feliz também, né? Então, você fala, não vou esperar 10 anos para isso, eu quero isso agora, né? Eu quero ser feliz no trabalho agora, eu quero entregar esse projeto agora, né? Então, eu acho que essa é a grande reflexão. E como que o RH faz isso acontecer? Olha, o RH, eu acho que o RH vai sempre ser visto como, se estiver pronto, ótimo, mas como quem vai dar o apoio nessas questões que são mais árduas, né? Eu acho que esse é um movimento que foi muito lento, mas agora ele ganhou tração, eu diria, que é entender recursos humanos como uma área, que é uma área, como o próprio nome diz, de pessoas, que aprendeu o que é o estratégico, que entende o que é o estratégico, mas que ela tem o papel da humanização, né? Que talvez o gestor, né, esse cara aqui, ele não é o que ele precisa, que não está na prioridade dele. Ele, lógico, como gestor, ele vai entender que sim, sempre as pessoas vão permear, mas o recursos humanos ele vai dar referência,
Eu acho que a área de recursos humanos, para mim, é a área que vai dar a referência para essa liderança e vai dar essa calibrada. Porque como a gente só pensa nisso, né? A gente vive e respira a gente o tempo inteiro, é a gente que vai... Não precisa segurar na mão, mas vai falar, olha, lembra daquilo que a gente aprendeu? Tenta retomar assim. Vamos nesse caminho aqui, né? Então, é sempre um desafio muito grande, porque gente é novidade todo dia, né? E é sensibilidade, e nem todo mundo tem. Né? E você não vai criar sensibilidade na pessoa, mas sempre tem uma técnica, um apoio, um suporte que se espera da área, e a gente tem que parar. Eu acho que os recursos humanos também tem que parar de só sair desse discurso do estratégico, todo mundo já entendeu. Né? Se a gente apoia a organização inteira, é óbvio que a gente é estratégico, né? Mas não vamos perder essa questão da humanização. Porque que eu acho que é isso que faz diferença. Que hoje é uma das grandes pautas, que eu acho que as empresas não estão vivendo ainda na potência máxima, mas eu enxergo de 2 a 5 anos vai ser o grande desafio, que é o meio óbvio, assim, né? Primeiro que tá todo mundo entendendo o que é IA, o que é automação, as empresas estão entendendo se faz sentido ou não. No começo do ano passado, quando a IA começou... a se tornar um termo bastante conhecido, aí uma coqueluche, tiveram empresas nos Estados Unidos que demitiram as pessoas para ter IAs. Cara, o negócio faliu. Então, a gente está aprendendo ainda como é que funciona. Sim, né? sim. Perguntas reflexivas. A primeira delas é o seguinte, qual foi o ponto mais baixo da tua carreira? Olha, antes de eu tomar a decisão de sair da empresa, quando eu estava com 10 anos de empresa, e que eu tive um choque de realidade, assim, de eu não gosto mais de trabalhar aqui, nem a minha ótima condição me faz continuar aqui, e eu pedir demissão numa empresa para não ir para lugar nenhum. E eu fiquei 5 meses desempregada. Então, esse foi o ponto mais baixo, mas foi porque eu me sentia no fundo do poço. Mas foi o meu ponto de maior aprendizado. Porque nesses 5 meses que eu fiquei buscando trabalho, eu comecei a fazer o processo seletivo eletivo. Eu escolhi onde eu queria trabalhar. Eu quero trabalhar em farmacêutica. Por que você quer? Porque é mais moderno, tem mais recurso, blá, blá, blá. Eu fui trabalhar em farmacêutica. Eu quero trabalhar em tecnologia. Eu fui trabalhar em tecnologia. Então, eu acho que o ponto mais baixo foi esse, porque a minha autoestima era 0. Eu saí de lá, assim, embora tenha saído com as portas abertas, homenagens e tudo mais, eu me sentia muito mal. Porque eu tinha trabalhado 10 anos e eu não consegui caminhar dentro... Era muito natural caminhar lá dentro. E eu não consegui, né? Então... Mas depois eu voltei, né? Depois de uns anos eu voltei para a mesma empresa, no cargo que eu queria, mas eu tive que sair para isso. Então, para mim, foi meio traumático, assim, foi muito pesado. E foi uma decisão de coragem que hoje eu não sei se eu teria, não. E qual foi o ponto mais alto da tua carreira até hoje? Eu acho que o ponto mais alto é... Quando eu recebi esse convite para ir para a Alemanha, assim, eu me senti muito, muito agradecida, né? Porque a pessoa que me convidou, que foi o Giovanni, ele não tinha... Era um dos profissionais que menos tinha tido contato comigo. Mas ele foi CEO do corporativo e eu, durante um tempo, trabalhei lá e a gente teve pouco contato. Mas quando ele precisou de uma pessoa, tinha pessoas que falavam alemão, tinham pessoas que não estavam trabalhando, tinham saído da empresa. Tinham várias pessoas para ser convidadas. Ele me convidou. Então, eu achei que ali me deu um... é isso. Porque daí eu fui reconhecida... pelo que eu realmente quis mostrar durante a minha carreira. Que eu, assim, uma pessoa que estava pronta para fazer o que a empresa precisava, que, assim, eu nem fui ver proposta, nem nada. Eu falei, eu quero ir porque eu sei que a empresa precisa disso agora. Vai ali para a Alemanha ficar 1 ano pós-pandemia, deixa seu marido sozinho, porque ele não foi, né? Deixa ele sozinho, vamos lá. Então, assim, eu mostrei o meu comprometimento, que também foi genuíno, ninguém me forçou a ir. E fiquei sozinha, né? Fiquei sozinha 1 ano lá, trabalhando. E nem era o trabalho que eu gostaria de desenvolver, né? Eu fui fazer a transição de funcionários de um sistema para outro e tudo mais, mas eu falei, nossa, eu tô sendo reconhecida por essa coisa que eu nem gostava de fazer antes, né? Então, acho que esse foi o grande ponto alto, porque eu entendi que eu fui vista como uma pessoa que realizava coisas e fazia as coisas bem feitas, né? Então, para mim, foi
um grande orgulho, uma grande felicidade. Ana, que dicas que você dá para as várias Aninhas marotes que tem por aí ali no ABC, eventualmente recurso financeiro escasso, por onde elas começariam? Eu acho que o caminho de hoje é muito diferente do caminho que eu percorri. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque eu procurava emprego no jornal, né? Sim. Então, hoje é muito diferente. Eu diria para essas pessoas que hoje elas têm todo o recurso do mundo no celular para fazer o que elas quiserem, né? Então, eu falo, ninguém tem limite para nada. Mulher não... Imagina, nos anos 80, um monte de preconceito. Sim. Então, hoje eu acho que as pessoas têm que fazer, as mulheres, as pessoas, os profissionais, elas têm que sonhar do tamanho que elas quiserem, ir atrás e realizar de verdade, se preparar, ler, estudar. E teve aquele grande movimento no Brasil, que foi há alguns anos atrás, que foi da democratização do ensino superior, né? E que muita gente torcia o nariz, né? Eu fazia programa de trainee na empresa e, às vezes, eu ia escrever o texto, falavam, coloque, por favor, que é faculdade de primeira linha. Eu falava, não, aí eu já não vou fazer. Porque, na verdade, assim, o processo seletivo está ali para qualquer pessoa. Exato. Você vai colocar, não, o cara tem que ser da USP, o cara tem... Não, ele é da onde ele veio. Se ele passou no processo seletivo, ele está apto. Então, assim... Todo mundo, hoje em dia, quase todo mundo pode fazer uma faculdade. Eu suei muito para fazer uma faculdade, porque tinham 60 vagas na Metodista e, assim, estava tão na moda publicidade, Sim. porque tinha Nissan Guanais, era o Guaxa ápice. Oliveto. Nos anos 90, tinha mais candidatos para publicidade do que para medicina. Então, eu suei muito para entrar e depois, para pagar, foi um suor triplo. O vestibular me pareceu fácil, depois do desafio de pagar 4 anos na faculdade. Então, acho que é isso. É ir atrás não tem limite para sonho de ninguém hoje em dia, porque a gente tem toda a informação e é só ter vontade de verdade e ir atrás. O que eu sempre digo e uma dos vários motivos de eu ter esse podcast e de eu ter o meu outro podcast também, que nesse eu faço geralmente sozinho, que é o Empregabilidade Máxima, é o seguinte, eu conheço muito mais pessoas como você que mudaram de vida no mercado corporativo do que jogadores de futebol, influencers, esse tipo de coisa. Então, talvez eu consiga te dizer que das milhares de líderes que eu já entrevistei, pelo menos uns 8% deles vieram de uma camada muito, muito, muito pobre. E hoje ganham salários muito altos, ou já ganharam salários muito altos, e realmente mudaram de vida. Então, eu acho que é importante a gente trazer uma evidência de alguém, cara, que sabe que é pegar um busão lotado, sabe que é vender um passe pra você conseguir lanchar, esse tipo de coisa. Exato. E isso ainda continua acontecendo. Continua acontecendo. Outro dia eu estava na rua voltando de algum lugar, acho que era de um show, e acho que era 15 para meia-noite. E eu vi uma pessoa apressada na rua, indo para um ponto de ônibus, pegando busão, assim. correndo para pegar o busão. Daí eu já me deu até um gatilho. É. Eu falei, nossa, fiz isso aí a vida inteira. E assim, eu tinha até esquecido da cena. Porque de tanto tempo faz que eu não uso um transporte público, né? Usei muito na Alemanha. Porque lá não tive carro, não tinha elevador no meu prédio. Mas lá é outra... é um outro contexto, né? É um outro contexto, né? Maravilhoso. Ana, pra gente terminar, dica de livro, série, música que você quer indicar. A música. Rock and roll. Toco num Fala bloco. um pouco do bloco que você toca. É uma outra paixão que eu descobri há pouco tempo, né? Carnaval e a percussão, né? Hoje eu toco surdo num bloco de carnaval que toca rock and roll, que chama Let's Block. Boa. Cláudia Mar, obrigada pela chance. Então, a gente tem... No nosso naipe são 11 pessoas, 10 são mulheres, tocando surdo, aquele instrumento daquele tamanho, né? Então, música para mim é vida. Tudo tem uma trilha na minha vida e quando eu falo rock and roll, não é o rock and roll raiz, a gente toca... É o rock como expressão, assim. Série eu não tenho visto muitas, mas eu tô muito apaixonada pelas séries brasileiras, né? Então, as últimas que eu assisti foram brasileiras, acho que está se produzindo muita coisa que gera muita reflexão, né? Eu adorava aquela que tinha dos hospitais, que mostrava a realidade dos hospitais. Sei. Então, eu gosto muito de nacional. E os livros hoje que eu tenho lido são livros voltados para
esse voltado para filosofia, eu ando revisitando muitos livros voltados para filosofia. E também outros voltados para uma mania, que são livros voltados para listas. Eu sou uma pessoa que faço listas, então tem listografia de tudo, né? De listografia de filmes, de livros e de organização. Então, eu sou uma pessoa dos bullet points. Qual é o filme que tá em primeiro na tua lista? Os 3 filmes, vai, pronto. Um é bem velho, O Franco Atirador, que é de Bom. guerra, 1971, acho que quando eu nasci. É o Perfume de Mulher. Fudido. Adoro. E agora muda totalmente o cenário, O Cheiro do Ralo. Bom pra caralho, brasileiro. Exato. Muito bom. Exato. Tudo assim. É um quadrinho, né? É um quadrinho. É um quadrinho do Mutarelli. Mutarelli. Lourenço Mutarelli. Pra caralho. E música? Talvez as 3 bandas ou artistas internacionais e os nacionais. Lady Gaga, Ó. Bruno Mars e Ed Sheeran. Tô bem pop. É mesmo. Moderna. Sou moderninha. Brasileiro. Quais são? Eu gosto muito... Agora, eu gosto de Baiana System. É mesmo. Fui no show deles uns 3, 4 meses atrás, quando eles abriram pro Planet Hemp. Showzaço. Gosto bastante. Dos novos aí, acho que é o que eu mais gosto. Nenhum hardcore do ABC. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não sofra. Você queria que eu falasse golpe de Estado. Eu gosto muito, eu sou desses. Eu gosto muito. Eu tenho tatuagem de Legião Urbana. Bom, tal, olha mas, só. né? Muito bom, muito bom. Plateia, isso, alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Muito bom, dona Ana. Obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Demorou, mas saiu. Opa! Espero que a gente continue aí conectado. Assim que o meu filho me der condições, irei no bloco. Eventualmente ali tocar um surdo. Eu me lembro que na faculdade eu tocava caixa. E o Ganzá, né? Ganzá também toco. Cara, Puta, acaba com o braço. Exato. Mas a gente tá firme carregando as garrafinhas, as pets. Algo que você queira contar ou falar que eu não te perguntei? Deixei escapar alguma coisa? Acho que a nossa conversa foi muito completa, só tenho a agradecer. Espero que a gente consiga chegar aí nas pessoas e trazer alguma inspiração. Porque eu acho assim, para mim, hoje em dia, o que vale a pena, o que me coloca, o que me senta para ver um livro ou alguma coisa é me trazer alguma inspiração. Porque o resto eu vou atrás. Mas eu preciso desses insights. Então, se alguém tiver algum insight, já estou feliz. Com certeza terá. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Para você que está vendo a gente, muito obrigado pela tua presença e até o próximo episódio.